Ao vivo aguardando para iniciar o Curtinhas do Bem dessa noite. Boa noite, Marita. Boa noite, Ney. Que bom ter vocês aqui hoje. No nosso Curtinhas do Bem. Viram quem vai ser nosso convidado de hoje? Aguardando a chegada dele, a gente já convida. Boa noite, Murilo. Seu Júlio já entrou. Que bom ter vocês aqui. O Glauco sempre dá uma dica legal, que é clicar nesse aviãozinho que tem aí embaixo na página, que quando a gente clica nesse aviãozinho, a gente convida as pessoas para vir para o nosso ao vivo, para as pessoas virem para a live, a gente divulga essa live que está acontecendo. Então, cliquem aí nesse símbolozinho, nesse triângulo desse aviãozinho, para convidar as pessoas, para lembrar que já são 18h30, para vir participar desse Curtinhas do Bem de hoje. Vamos aguardar mais uns minutinhos para iniciar, para a gente começar. Daqui a pouco eu já autorizo a chegada do seu Júlio Davi Arcanjo. Já estou vendo o senhor aqui, pai. Acho que foi Lenir que entrou aqui agorinha com a gente. Que bom, Lenir. Que bom que você está com a gente. Que bom que você está se recuperando, amiga querida da nossa CEJAP, né? Muito bem. E hoje a gente vai ler um texto super interessante de Joana de Ângeles, daquele nosso livrinho Vida Feliz. Boa noite, Nara. Boa noite, Nora. Boa noite a todos, amigos. Enquanto isso, a gente vai escutando o Grupo Bem. O nome da música é Primeiro Passo, que fala desse nosso percurso na vida, evoluir, cada dia um passo a mais. E é isso que a gente está vivendo aqui nesse momento, né? Cada dia um passo a mais, superando todas as dificuldades, superando todos os obstáculos. Muito bem. Então, eu vou convidar aqui para participar desse momento com a gente. Olá! Olá! Eu vou pedir licença a todos os companheiros que estão nos ouvindo, e se o senhor me autoriza, mas vai ser difícil a gente fazer o Curtinhas de Bem chamando o senhor de seu Júlio. Então, vocês me permitam, nessa noite, eu poder usar a titulação de pai. Desde 1900 e... Não conta isso, por favor, nós estamos ao vivo, todo mundo assistindo a gente, você não vai dizer desde 1900 e quanto, hein? Por favor. Não. Eu sei que desde 1900 antigamente. Pois é. Então, para quem não conhece, esse é o nosso Júlio Davi Arcanjo, um dos fundadores da CEJAP, né? Que inaugurou, que montou, que começou numa salinha pequena, não é isso, pai? E hoje em dia a gente, apesar de infelizmente a casa estar fechada, mas que bom que a gente tem esse movimento online hoje, com a casa continuando a trabalhar. Começou na sede da E nessas atividades...
Isso. Na sede da Nessas ANJAP. atividades online, a gente continua com as nossas palestras, que acontecem aos domingos e na quarta-feira. E esse programa novo que acontece na terça-feira e na sexta-feira, que se chama Curtinhas do Bem, a gente sempre faz uma reflexão em cima de um dos textos de Joana de Ângeles do livro Vida Feliz. Então, vou pedir licença para fazer a leitura do texto, para que todo mundo conheça, né, o texto e pensar junto conosco nesse estudo de hoje. Esse texto diz o seguinte, então. Ser uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulos e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que não possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Aprende mais, estando receptivo às novas contribuições. Muito bem. Como é que o senhor pode contribuir, então, já que a gente está falando das contribuições com esse texto de Joana de Ângeles? Quais as reflexões que lhe vieram à mente a respeito desse tema, pai? Bom, primeiro eu queria saudar toda esses jovens que estão inscritos aqui nessa live, né? Esses jovens que dão prosseguimento ao trabalho iniciado lá 20 e poucos anos atrás, já me foge um pouco a precisão de data, né? E saudar a todos, né, os companheiros lá da CEJAP, e dizer, são vários links que eu posso fazer aqui. Na vida profissional, na vida espírita, nós temos assim caminhos para seguir com essa lição de Joana de Ângeles. Né? Vou começar aqui, por exemplo, na vida profissional. Né? Nos idos de 1980 e alguma coisa, voltávamos à Vitória, depois de uma titulação profissional, né, acadêmica, né, com todos os Fs e Rs, doutorados, etc. Para vocês verem que nós temos que estar sempre progredindo. Passado alguns anos, dentro da carreira do magistério na universidade, trabalhamos e nos aposentamos. Então, passado também algum tempo, um companheiro nosso aí da casa, que hoje, se não me engano, participa lá do NEIM, né? Ele trabalhava, não sei se ainda está na ativa, na Petrobras, me convidou para ir lá e talvez com a possibilidade talvez de reiniciar um trabalho profissional na área em que eu havia obtido o doutorado, pós-doutorado, aquela coisa toda na geologia. Olha, minha filha, eu quando entrei lá na sala, isso vários anos depois, agora já na 2000 e alguma coisa, né? Quando eu entrei lá na sala, eu falei para ele, olha, meu irmão, eu agradeço muito a sua intenção, mas eu tenho que voltar aos bancos escolares, né, para reaprender tudo aquilo que eu consegui na minha carreira. Porque as coisas mudaram, elas evoluíram. Elas evoluíram de tal forma que eu me senti um troglodita, né,
vendo uma televisão. Porque a geologia que eu aprendi era aquela geologia de ir para o campo, né? Com o martelinho na mão, cavar, pegar a amostra, levar para o laboratório, fazer análise, etc, etc. A geologia que eu via, né, lá no laboratório da Petrobras, naquele salão enorme, com geólogos, jovens, etc., uma geologia que, para mim, era um burro olhando num palácio, né, sendo interpretados, tudo virtualmente, tudo, cara. Ninguém vai para o campo ali, todo mundo dentro do escritório, né, interpretando perfis. Essa, então, profissionalidade que nós devemos estar sempre nos aprimorando. Não importa o título que você tenha. E eu tinha o mais alto de todos eles. Mas, como eu encerrei a minha carreira profissional, tinha encerrado minha carreira profissional, eu, quando voltei ao campo de batalha, estava completamente derrotado. E a outra, se me permite, me faz rapidamente... pensar, só fazendo um link, pai, que você vai falar da parte do espiritismo, mas lembrando dessa parte profissional, muitas pessoas agora, nesse momento em que mercados, comércios foram fechados, também estão passando por isso, né? Precisando se reinventar e estar aberto a novas ideias. Pessoas que às vezes não sabiam como era um comércio online, estão precisando aprender essa nova forma para sobreviver. Então, profissionalmente, a gente está vivendo também um momento em que as pessoas precisam ter bom ânimo, né? Ter fé, ter garra, e às vezes não se sentir diminuídos ou menores, porque precisa aprender alguma coisa, né? Essa mensagem da boa vontade para aprender sempre. Pois é, tem que ter a humildade, não é diminuir, tem que ter humildade para voltar, reaprender novas técnicas e aí, então, começar a vencer novamente. A vencer novamente. Sim. Essa é importante. E só, então, como o nosso tempo não é muito longo, na vida espírita, por exemplo, essa lição nos remonta lá em 1942, né? Para mim, um pouco mais para frente, um pouquinho, né? Porque quando a gente teve noção, em 1942 foi quando Chico Xavier psicografou o livro Nosso Lar. Esse livro eu fui ter contato com ele, assim, lendo, porque já participava da mocidade lá no Jerônimo Ribeiro, em Cachoeiro, por volta dos anos 50, por aí assim, né? Então, e víamos aquela tecnologia que Nosso Lar apresentava, né? As reuniões virtuais com o mestre, né? Clarencio, né? Figura exponencial de Nosso Lar, e André Luiz ficava embevecido com aquela cena, né? Os espíritos superiores de outras colônias mais acima vinham nos telões para dar as suas lições, fazer as suas palestras, etc. Enfim, toda aquela tecnologia que, para nós, era aquilo. Muita gente achava, isso aí é ficção científica, isso é ficção. Tanto que depois de um certo tempo, o livro Nosso Lar, que era muito chamativo, passou a ser não recomendado para os iniciantes da doutrina espírita, porque era uma coisa que não se tinha a menor noção daquilo, não se tinha a menor noção. Tanto que se conta hoje que a Federação Espírita Brasileira, ela, não vamos dizer a palavra censurar, porque a Federação Espírita Brasileira sempre teve muito bom senso nas suas publicações, sempre faz uma análise muito rigorosa. Eu que convivi de perto com alguns presidentes da FEB, sei que todos que chegaram àquele posto de presidente da FEB chegaram porque tinham bom senso nas suas atitudes.
Então, eles tiveram o bom senso de cortar alguns trechos do livro que o Chico havia apresentado, que a psicografia dele havia apresentado, porque eram tão avançados que poderiam vir a ser até motivo de chacota, se publicado naquela época. Mas hoje, o que a gente vê? Nós aqui estamos fazendo o quê? Eu hoje me considero um membro, é claro que um membro encarnado de nosso lar. Nós estamos aqui fazendo aquilo que nosso lar já mostrava lá em 1942, quer dizer, há 77, 78 anos atrás, quando o nosso lar foi escrito, entendeu? Então, nós temos que entender isso. A doutrina espírita, eu, há pouco dia, conversando com o presidente lá do Clara de Assis, nós estávamos conversando e disse o seguinte: olha, companheirinho, as reuniões presenciais da doutrina vão continuar, não tenham dúvida, porque aquele calor humano, aquele encontro semanal que a gente tem com os companheiros, isso aí é insubstituível. Mas pode ter certeza, prepara aí uma sala, um estúdio, porque nós deveremos ser aqui uma rede de TV aqui em breve, para produzir programas como esses, assim, entendeu? Num cenário próprio e divulgar, porque, digo mesmo, talvez daqui a mais uns 20 anos eu não tenha mais condição de presencialmente ir à casa espírita para assistir uma reunião. Só daqui a 20 anos ou mais. Até 2040 eu garanto que eu vou estar lá, viu? Pode ter certeza. Mas depois a gente não sabe. Depois a gente não sabe. Batendo a cachuleta aí de 100 anos para frente, a gente já não pode se afirmar. Mas então vai ser necessário essa programação virtual para a gente continuar, para que os espíritas continuem, né, os espíritas mais idosos, aqueles que têm estão pagando aí, ou resgatando, pagando não, estão resgatando aí as suas promissóriazinhas e não pode sair de casa, essa turma vai ficar diante da televisão, da tela e assistindo essa programação. São as duas lembranças que me vêm assim, e muitas outras que poderão, no decorrer da brincadeira aqui, da conversa, a gente se lembrar. Mas é isso aí. Agora a bola está com o pessoal que está inscrito aqui, ó. Então, me permitam contar um fato. Não vamos chamar de fofoca, né? Porque fofoca não é uma coisa bonita, mas a gente vivenciou isso, né, pai? Hoje, porque usar esse recurso da live é a primeira vez que o senhor está usando. Não é isso? Exatamente. Você não imagina hoje é a sua primeira vez aqui na live, né? Exatamente. Foi um sofrimento. Até dor de barriga deu para poder eu chegar a esse ponto aqui. Né? A reação do então, a gente desde de manhã, a gente treinou, a gente fez vídeo ao vivo, mas como era teste, lógico, não deixou salvo, né? Mas para poder estar nesse momento aqui hoje do Curtinhas do Bem. E esse espírito de jovialidade, né? Porque na carteira de identidade o senhor já é um senhor, não é isso? Mas a disposição para aprender coisas novas, para aceitar o convite de participar de uma ferramenta que nunca tinha participado antes. Essa é uma mensagem importante para que estejamos abertos a muitas outras coisas que talvez a gente ainda precise viver, não é? E como Joana nos diz, né, as ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com entusiasmo, com estímulos e entusiasmos. Então, a partir do momento que a gente se coloca disponível a estar permanentemente nesse banco, aprendendo, isso também reverbera em emoções positivas que nos impulsionam, que nos motivam e também nos dão coragem para enfrentar uma série de outras coisas
que às vezes a gente não sabe muito bem o que é, né? Então, manter a esperança sempre. Exatamente. Por isso que eu digo aqui, a Luzia dizendo que Guarapari faz bem. Por isso que eu estou dizendo aqui, só depois de 2040, viu, dona Luzia, que eu vou ficar meio preocupada assim, se eu vou ter dor de cabeça, se eu vou ter dor no joelho, entendeu? Só Tá depois de certo. 2040. Até lá, antes de bater o centenário, a gente vai continuar aqui atendendo os convites de palestras, entendeu? Já tenho Muito agendado bem. agora, semana que vem, outras aí. Vamos sofrer um pouco antes de iniciar a palestra, mas nós vamos chegar lá. Viu? Tá certo. E espero Então, que esta, esse nosso pequeno trabalho de contribuição, né, à doutrina, ela possa servir de algum exemplo, né? Eu procuro muito seguir ao ensino de Emmanuel, que nos diz que a maior caridade que nós podemos fazer para com a doutrina espírita é a sua divulgação, né? E acho que ao participar das casas, né, estar sempre junto com o povo lá de Matilde, né, indo lá no Clara, enfim, nós estamos tentando contribuir para a divulgação da doutrina espírita. É é isso? isso aí. Então, a gente agradece. Eu tenho certeza que os companheiros da CEJAP, se não estiveram, né, se não estão presentes no ao vivo, mas que vão assistir depois, eles vão ficar felizes de revê-lo, né, como Isso aí. companheiro, membro fundador aí da casa, saber que vocês estão bem. Avisa, por favor, a senhora, sua esposa, a dona Elza, que em breve a gente vai convidá-la também para participar de um Curtinhas do Bem, né? Que ela é Tá, um ela pouco tímida, mas que está ela ouvindo tem aqui. muito para Sim, contribuir conosco. já, E o já pessoal da fez bons Mediúnica quer ver trabalhos. vocês, quer saber se vocês estão bem, né? E é uma forma da gente estar junto aqui matando a saudade. Exatamente. Vejam que o cenário aqui do nosso estúdio aqui, do apartamento, vocês podem ver aqui a pinacoteca As da dona pinturas, Elza né? aqui, ó, entendeu? Que é uma das raridades e belezuras, né? Que faz com que a gente se encontre. Essa Tá pinacoteca. certo. Pai, obrigada então. Um beijo grande para vocês. Eu Obrigada quero por agradecer participar mais mais uma uma vez. vez. Agradecer, um abraçar a todos aqui, os companheiros que se fizeram presente aqui nessa live, entendeu? E dizer que qualquer hora dessa a gente pinta aí na área. Pode deixar que eu não vou deixar vocês assim a salvo tão cedo, não. Me aguarde. Tá certo. Um grande beijo, então. Um beijão para todos. Tchau. Que bom, gente. Muito agradeço a presença de vocês todos. E para encerrar esse momento juntos, a gente tem recebido, a gente sabe notícias, né, de tantos companheiros, de tantos amigos, conhecidos, pessoas que estão vivenciando de muito perto a dor, a despedida, com pessoas que desencarnam pela doença do Covid, muitos que têm seus familiares internados, e nós gostaríamos de, nesse instante, unir os nossos pensamentos numa oração em favor de todos, hospitalizados, trabalhadores da área da saúde, familiares que muitas vezes ficam inquietos, preocupados em seus lares, sem saber como podem ajudar, mas que, inclusive com esse texto que a gente estudou hoje, que é importante estar aberto às novas ideias, é importante estar aberto aos novos conceitos e buscar aprender sempre, que possamos aprender sempre sobre essas novas condições, não é, que estamos vivendo, sobre a nossa verdadeira vida, vida espiritual, não é isso? Então, nesse instante, vamos unir os nossos corações em prece e
com a figura do Mestre Jesus, que nós podemos sintonizar todos juntos, enviarmos vibrações positivas, vibrações de muita saúde, para que esse vírus possa ir se enfraquecendo, abrandando em todo o nosso mundo. E dessa forma possamos nos sentir cada vez mais encorajados, dispostos, para também de dentro de nós reagirmos com emoções, com pensamentos salutares. E agradecidos pela companhia de vocês, por vocês estarem aqui até esse momento, por vibrar conosco o amor, o bem, essa sintonia gostosa e maravilhosa. A gente se despede desse Curtinhas de hoje. Na sexta-feira a gente vai estar junto novamente para o Curtinhas do Bem, com uma convidada da Federação Espírita, a nossa querida Lúcia Catabriga, que é a diretora de doutrina da Federação atualmente, que vai refletir conosco sobre uma outra passagem do livro Vida Feliz. E amanhã, quarta-feira, temos também a reunião doutrinária. E a gente pode se rever online nesses estudos. Um grande beijo, obrigada pelos corações, obrigada pelas vibrações, a todos aqui presentes com a gente. E a gente se vê em breve.